Olá, bem-vindo a mais uma aula. É um prazer ter você do outro lado. Nesse vídeo falaremos sobre introdução ao estudo dos músculos. Eu sou a Dr. Milton Alfredo e darei agora início à nossa aula. Miologia é o ramo da anatomia que se encarrega em estudar os músculos. Então, o que são músculos? Músculos são órgãos carnudos, moles e de coloração avermelhada que, devido às suas propriedades contráteis, provocam um movimento tanto aos órgãos que os possuem, como no corpo humano, sendo os principais ativos, os responsáveis ativos do trabalho mecânico. Por isso é que eles são ou constituem a parte ativa do aparelho locomotor, e os ossos que já vimos na outra aula correspondem à parte passiva, porque os ossos precisam da ação dos músculos para provocarem assim os movimentos. Propriedades funcionais dos músculos. Tal como vimos nos neurônios, os músculos têm uma propriedade funcional semelhante e podemos identificar aqui as propriedades de excitabilidade, condutibilidade, contratilidade e elasticidade. Tipos de músculo. Vamos considerar dois grandes tipos de músculo: o músculo estriado e o músculo liso, também chamado de músculo não estriado ou ainda músculo plano. O músculo estriado, por sua vez, ainda pode ser de dois tipos: o estriado esquelético e o estriado cardíaco. Podemos ver aqui, isto aqui é um músculo estriado esquelético. Por quê? Porque está aderido ao esqueleto ou inserido ao esqueleto. Isto aqui é um músculo estriado cardíaco porque forma a parede do coração, daí o nome cardíaco. E aqui temos um músculo liso. Isso é um exemplo de músculo liso aí do trato gastrointestinal. Podemos ver aqui numa porção do esôfago, ele aqui no estômago, e é o mesmo que se continua aqui com esta parte que nós chamamos de duodeno. Então, temos aqui exemplos dos principais tipos de músculo. Ainda assim, podemos olhar para isso de uma outra forma e considerar aqui o músculo esquelético como músculo somático, e esses dois, tanto o cardíaco e o liso, como músculos viscerais. Bom, por conta disto, também vamos ter aqui uma outra informação. Esse que é o somático, que é o músculo esquelético, também chamado de músculo voluntário do ponto de vista funcional, e este aqui, o cardíaco e o liso, são músculos involuntários ou autônomos. Mas para essa aula nos interessa aqui este que é o músculo esquelético. Então, localização dos músculos esqueléticos. Para chegarmos a observar o músculo esquelético, precisamos romper ou conhecer algumas camadas que estão antes ou superficialmente a esse músculo. Precisamos primeiro dissecar a pele, depois encontrar aquela camada gordurosa que está abaixo da pele, que é o tecido celular subcutâneo, também chamado de fáscia superficial. E após isso encontramos a fáscia profunda, e na fáscia profunda então vamos identificar as especializações da fáscia profunda, que são os septos intermusculares e os retináculos, e aí então teremos também a camada muscular e poderemos assim localizar o músculo. Aqui temos pele, fáscia superficial, fáscia profunda e músculo. E aqui temos então as especializações da fáscia profunda. Aqui os retináculos a fixarem os tendões, e temos também aqui essas projeções da fáscia profunda a nível da porção muscular e a separar aqui os músculos, e isso nós chamamos septos intermusculares. Estas membranas aqui também são especializações da fáscia profunda.
Porções dos músculos esqueléticos. Todo músculo esquelético tem que ter essas porções. Um ventre ou corpo muscular e uma extremidade que pode ser de duas formas, ou de tendão ou de aponevrose. Bom, os tendões têm a forma de cordões ou fitas e já as aponevroses têm a forma de membrana, a forma laminar. Por exemplo, aqui nós temos tendão, isso aqui tudo isto. Isto são tendões. E aqui nós temos a aponevrose. Temos também aqui a aponevrose. Podemos sim chegar à conclusão que a aponevrose é laminar ou em forma de membrana e os tendões têm a forma cordonal. Elementos auxiliares dos músculos esqueléticos. Aqui vamos falar das bainhas de revestimento, aquelas que revestem os músculos. Vamos ter que identificar aqui 3 tipos de bainha. Uma que reveste individualmente a fibra muscular, que nessa imagem está representada aqui por essa linha que circunda esta parte vermelha. Esta parte vermelha corresponde aqui a uma fibra muscular. E temos uma membrana de tecido conjuntivo que reveste individualmente a fibra muscular. Isso nós chamamos endomísio. Então temos cada fibra muscular aqui com seu respectivo endomísio. E temos agora uma outra bainha que reveste o conjunto de fibras. E esse conjunto de fibras nós chamamos feixe de fibras musculares. A bainha de tecido conjuntivo que reveste os feixes de fibras recebe o nome de perimísio. Então temos aqui também os diferentes feixes com seus respectivos perimísios. E temos aqui um conjunto de feixes vão formar o músculo como um todo. E a bainha de tecido conjuntivo que reveste o músculo é o epimísio. Mesmo podemos ver aqui esta parte aqui, que é o epimísio, e agora esta azul, que está aqui a revestir cada feixe de fibras, que nós chamamos de perimísio, e temos aqui então esta que reveste individualmente cada fibra, que é o endomísio. Então a conversa é a mesma. Podemos identificar também outros elementos aqui, como as bolsas sinoviais, as bainhas fibrosas aqui, auxiliar tanto os tendões, que também são elementos que, fora de lubrificarem aqui os tendões, também auxiliam as articulações aqui. Nós também podemos chamá-los de elementos auxiliares aos músculos esqueléticos. Classificação dos músculos esqueléticos. Existem 8 critérios de classificação e vamos ver agora cada um deles. Quanto à forma geral, quanto ao aspecto geométrico, quanto à orientação das fibras musculares em relação ao corpo, quanto à forma de inserção das fibras em relação aos tendões, quanto ao número de ventres musculares, quanto ao número de expansões do seu ventre, e quanto ao tipo de movimentos que produzem ou que provocam, e quanto à interdependência funcional. Aqui, quanto à forma geral, podemos ter músculos longos, músculos curtos e músculos largos. E os músculos largos. Quanto ao aspecto geométrico, este aqui, o número 1 é um músculo triangular, número 2 é um músculo quadrado, 3 um músculo romboide, 4 trapezoide, 5 piramidal, 6 redondo e 7 serrátil ou denteado, devido ao seu aspecto aqui de dente de serra. Quanto à orientação das fibras em relação ao corpo, os músculos, estes que têm aqui as fibras longitudinais ou de fibras paralelas, nós chamamos de músculos retos. E esses que têm as fibras horizontais ou transversais, nós chamamos de músculos transversos. E esses que têm as fibras oblíquas, nós chamamos de músculos oblíquos.
E os que têm as fibras assim circulares, nós chamamos de músculos orbiculares. Aqui também temos um outro músculo orbicular. Quanto à orientação das fibras em relação aos tendões, podemos ver que os músculos aqui têm um aspecto semelhante às penas de aves. Então, estas que, como se fossem as penas que têm uma única direção, orientação, nós chamamos de unipenados. E aqui nós temos os bipenados, temos os multipenados aqui e circumpenado. Verdadeiramente este aqui que é o circumpenado. Vamos poder ver num corte transversal que as fibras estão assim ordenadas em forma de espiral em relação ao tendão, e é isso que daí o tal aspecto circunferencial e daí o nome circumpenado. Quanto ao número de ventres, nós podemos ver aqui que este músculo tem apenas um ventre, então nós chamamos ele de monogástrico. Já este que tem um ventre, tem aqui depois o tendão e continua com um outro ventre. Tem dois ventres então esse músculo, e vamos chamar de digástrico ou bigástrico. E aqui nós temos um que tem mais de dois ventres. E todo músculo que tem mais de dois ventres nós chamamos de poligástrico. Temos um ventre, dois, três, quatro ventres para um músculo só. Então, isto aqui é um músculo poligástrico. Diferente disso é o número de expansões do seu ventre. É um único ventre com expansões. Aqui também é um único ventre com expansões. Bom, este que é um ventre que não se expande, nós vamos considerar então como um músculo monocípite. As expansões do seu ventre também podem ser chamadas de cabeças. Então, este aqui que tem só uma única cabeça, um único ventre sem expansão, nós chamamos de monocípite. Já este que tem duas expansões do seu ventre, nós chamamos bíceps ou bicípite, dá no mesmo. E este que tem três expansões, nós chamamos tríceps ou tricípite. E este que tem quatro, podemos ver que precisamos retirar uma para identificar a outra. Então são quatro expansões e nós chamamos a este músculo quadríceps ou quadricípite. Quanto aos movimentos que os músculos provocam ao corpo, nós podemos ter os flexores, aqueles que provocam o movimento de flexão, extensores que provocam extensão, abdutores que provocam abdução, adutores que provocam adução, rotadores que provocam rotação, supinadores que provocam supinação, pronadores que provocam pronação, elevadores que provocam elevação e abaixadores que provocam abaixamento. Então, o movimento que o músculo vai permitir ao corpo vai receber também o nome da sua classificação. Quanto à interdependência funcional, nós temos aqueles músculos que concorrem para o movimento que nós queremos realizar. Então, esses serão os músculos agonistas. E haverá um grupo de músculos que vão se opor ao movimento dos agonistas. É o que nós vamos chamar de antagonistas. E mesmo assim ainda há um outro grupo de músculos que vão auxiliar a ação dos agonistas. E esses nós chamaremos de sinergistas. E assim, então, temos estudado a nossa aula sobre introdução aos músculos. Bom, chegamos ao final e esperamos que essa aula ajude você. Estamos juntos até o próximo vídeo. Mais do que ciência, anatomia é arte.